Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje nós estaremos abordando um tema extremamente polêmico, um tema que tem sido objeto de muitos debates e controvérsias no mundo acadêmico, no mundo cristão. Por um lado estão os cessacionistas e por outro lado estão os continuistas. E o que nós vamos falar hoje é sobre 1 Coríntios capítulo 13 e também o capítulo 14. Capítulo 13, versículos 1 e 14, versículo 2. No capítulo 13, versículo 1, nós vamos tratar da questão sobre a língua dos anjos, as línguas dos anjos. Será que existem as línguas dos anjos? Bom, de um lado estão os cessacionistas e alguns outros críticos dizendo que línguas dos anjos é apenas uma hipótese aventada pelo apóstolo Paulo para construir uma argumentação no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Ao passo que os continuistas, muitos deles, não todos, entendem que língua dos anjos são as línguas estranhas, as línguas faladas das igrejas. Mas, voltando aos cessacionistas, eles chegam até a zombar. E aqueles que exigem um certo respeito dos continuistas usam um total desrespeito, dizendo que isso aqui seria o que acontece, melhor, nas igrejas pentecostais, é até mesmo manifestações demoníacas, e outros dizem que é uma meninice, é uma criancice, é uma algazarra, é uma farra, e chegam até brincar com essa questão sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o falar em línguas. Mas afinal de contas, existe ou não existe a língua dos anjos? Se não existe, como explicar, por exemplo, o fato de que antes que o homem fosse criado, conforme Jó, capítulo 38, versículo 6, 7, 8, onde o Senhor está falando com Jó, e ali ele faz uma citação do Bnei Elohim, dos filhos de Deus, que são os anjos que cantavam, que se comunicavam. Se eles cantavam, se comunicavam, eles faziam isso em que idioma? Visto que não existia o idioma hebraico, nem o grego, nem o aramaico, nem o português, nenhum idioma humano conhecido. Então eles se comunicavam em algum idioma. E muito mais. E o profeta Isaías, quando tem aquela visão em que os serafins proclamavam a santidade de Deus. Em que idioma? Nós temos no Tanar, na Bíblia hebraica, Kadosh Kadosh, Yavet Sevaot, Meloch al Haaretz Kevodó. Mas aqui uma comunicação para o povo hebreu. Mas qual é o idioma que eles falam lá no céu? Quando Deus dá ordem para o arcanjo Miguel, conforme está ali em Daniel 10, 13, em que ele foi enviado para ajudar Gabriel naquela peleja contra o príncipe do reino da Pérsia. Então nós temos ali o Michael Lahad Hassarim Harishonim, Miguel, um dos primeiros príncipes, se comunicando. Mas se comunicando em que idioma? Eis a questão. Portanto, é necessário ter uma resposta plausível para este questionamento. Agora, se existe a língua dos anjos, então ela é falada nas igrejas, a língua falada nas igrejas seria essas línguas dos anjos, visto que ninguém entende, que não é uma língua inteligível pelos seres humanos, seria essa a língua? Ainda, além disso, nós vamos estar abordando a questão do falar em línguas estranhas. Aí alguns chegam a dizer, mas não está escrito no texto original língua estranha. Mas também não está escrito no texto original a palavra milênio, graça comum, não está escrito trindade. Só que o conceito de milênio está e o conceito de trindade também se encontra. Assim como não tem a palavra estranha, mas nós deduzimos que seja estranha, visto que não é uma língua conhecida pelo ser humano e nem falada no idioma humano, logo ela é estranha, estranha para nós. Então esse conceito está presente. Portanto, é sobre este tema que nós estaremos falando. Se você gostar deste vídeo, eu peço por gentileza, compartilhe, deixe o seu like, ative as notificações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e visite também a nossa loja virtual, www.livrariadopastorelias.com.br. Só que antes de nós continuarmos,
nós vamos primeiro falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer e te louvar por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença para falarmos da tua palavra, deste assunto que é tão palpitante, que é uma ação do Espírito Santo e também do Senhor Jesus ao batizar o crente com o Espírito Santo, esta bênção maravilhosa. Capacita-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, continuando, depois de nós termos gravado um vídeo, como muitos de vocês assistiram, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que, diga-se de passagem, um biblista e que tem muitas obras escritas, e a editora Carisma deixou-nos uma pérola ao apresentar aquele livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, em que ele assegura que os dons espirituais e que o falar em línguas não ficou restrito apenas para o primeiro século, mas é um dom que Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, estão interessados em prover a igreja dessas bênçãos. Porque, por exemplo, falar em línguas serve para edificação pessoal. E os idiomas, como por exemplo a variedade de línguas, para edificar a igreja. A igreja continua na terra, precisa ser edificada. O crente também precisa ser edificado. Portanto, esses dons são para esses dias. E ele chega até a levantar um questionamento. Vai chegar um momento em que esses questionadores vão ter que excluir tudo que está na Bíblia. Porque se atribuirmos que tudo aquilo era para o passado, então nada vai servir mais para nós. E foi um vídeo bastante aceito, são milhares de visualizações. Eu até sugiro que você assista este vídeo sobre a visão do Dr. Martyn Lloyd-Jones acerca do falar em línguas. Mas hoje nós estamos trazendo para o nosso vídeo, para a nossa discussão, um dos maiores exegetas, que tem prestígio e é respeitado no mundo acadêmico, não somente arminiano, mas também no público de confissão reformada calvinista. E então, de quem nós estamos falando? Estamos falando de Gordon Fee. Eu creio que você possui alguma literatura dele, como por exemplo, Entendes o que Lês? O Manual de Exegese do Antigo Testamento, Antigo e Novo Testamento, também publicado por Gordon Fee. Ele é respeitadíssimo, o livro dele é livro de texto nas universidades, nas faculdades, e muito do público calvinista faz a sua hermenêutica fundamentada nas obras de Gordon Fee, de outros, mas também de Gordon Fee, que é muito procurado, principalmente na livraria o pessoal procura muito. Agora nós trouxemos aqui, inclusive, a editora Vida Nova nos deu aqui, olha, essa pérola, 1 aos Coríntios, é um comentário exegético, olha, comentário exegético de Gordon Fee sobre 1 aos Coríntios. E aqui, Gordon Fee vai trazer, então, alguma coisa para nós acerca destes dois assuntos. Antes, porém, nós vamos fazer uma leitura. Eu estou aqui com o texto majoritário, Novo Testamento interlinear, analítico, texto majoritário com aparato crítico grego-português, publicado pela editora Casa, que é Academia Cristã não, Cultura Cristã Presbiteriana, né? E esta obra aqui, nós vamos ler 1 aos Coríntios, ver o que é que está aqui nesse texto. Aqui diz o seguinte, ó, Eantais glossais ton anthropon lalo, kai ton angelon, agapen de reerro gegona. Olha só. E ainda tem aqui, ó, kaukos erron re kimbalon alalazon. O que ele disse? Mesmo que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, não tendo amor, serei apenas um ruidoso gongo ou um símbolo retumbante. Olha só, mesmo que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Alguns dizem que Paulo está tratando aqui de uma questão hipotética, que não existe língua dos anjos. Mas se é uma hipótese, nós vemos aqui que tem uma preposição, kai, que na nossa língua seria uma conjunção aditiva, que liga a língua dos homens com a língua dos anjos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens,
Então veja que nós temos aqui, se a língua dos anjos não é real, é apenas uma hipótese, uma possibilidade, algo hipotético, então as línguas dos homens também da mesma sorte. Mas nós entendemos que existe sim a língua dos anjos. Os anjos se comunicam. Como é que o arcanjo Miguel, como já dissemos, o Michael, ele vai se comunicar com os seus subordinados? Com que língua? Qual é a língua que Deus fala com os anjos? Então, eles se comunicam num idioma que não é o nosso, como já vimos no início. Antes que o homem existisse, que os idiomas humanos existissem, os anjos já existiam e se comunicavam num idioma próprio deles. Portanto, é um idioma misterioso, estranho, e daí línguas estranhas. É disso que Gordon Fee vai tratar aqui, também em 1 Coríntios, capítulo 13. E vamos apelar, então, para a erudição e deixar que ela diga por si mesma, né? Porque até então era elucubração e fantasia pentecostal. Não obstante, temos agora aqui um erudito, né? Um grande exegeta, dando a sua opinião acerca de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Vamos ver o que ele diz? Ele diz o seguinte, na página 797 do seu comentário exegético de 1 Coríntios. Olha só o que ele diz. Essa frase inicial traz a razão do argumento todo. Se eu falar nas línguas de homens ou de anjos, podemos ter grande certeza de que os coríntios acreditavam que falavam em línguas de anjos. Olha só, falavam em línguas de anjos. Aliás, essa é a melhor explicação para a súbita mudança para a primeira pessoa do singular, conforme capítulo 14, 14 e 15. Isoladamente, isso poderia significar nada mais do que falar em com eloquência, como alguns têm defendido e como é popularmente entendido. No entanto, visto que a frase não está isolada, mas decorre diretamente da retórica anterior, 1 Coríntios 12, 28 a 30, e prenuncia o argumento a seguir a favor da inteligibilidade, 1 Coríntios 14, 1 a 25, o mais provável é que seja a maneira que Paulo, ou eles, ou então tanto Paulo quanto eles entendiam o falar em línguas. Línguas de homens seria então referência à fala humana, inspirada pelo Espírito, mas conhecida do falante, conforme 1 Coríntios 12. Línguas de anjos refletiria o entendimento de quem falava em línguas estava se comunicando no dialeto do céu. Meu Deus! Olha aqui. É isso aqui que ele diz, e ele continua. Parece altamente provável que pelo menos os coríntios, e provavelmente também Paulo, pensassem que as línguas eram idioma de anjos. Idioma de anjos. Portanto, está aqui a palavra do Dr. Gordon Fee, a língua dos anjos, na visão de Gordon Fee. Nós vamos então, estamos então tratando desse assunto que olha que interessante, que importante. Aqui já não é um pentecostal, um assembleiano, como alguns taxam, com menosprezo, falando acerca desse tema. Mas é nada mais, nada menos que Gordon Fee, um grande exegeta bíblico. Portanto, fica aí esse vídeo como contribuição acerca da língua dos anjos. Mas ele ainda não para por aí. No capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai fazer aqui uma alusão bastante interessante acerca do falar em línguas. Nós vimos que o Dr. Martin Lloyd Jones disse que o falar em línguas é um dom atual, não é apenas para o primeiro século, mas é para agora. E olha o que Gordon Fee, da mesma sorte, vai tratar aqui em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 2. Ele vai dizer o seguinte: a melhor maneira de analisar a presente explicação é possivelmente à luz de sua estrutura.
com dois pares equilibrados. Porque vamos ler lá o texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 2. Assim está escrito. Vamos ler direto na língua portuguesa, né? Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o compreende, entretanto, pelo Espírito fala mistérios. Quem fala em uma língua, na nossa tradução diz língua estranha. Porque se ele fala em mistério, ele fala a Deus, logo essa língua é estranha. Estranha para quem fala, estranha para os seres humanos, porque ele está falando com Deus, naquela mesma língua que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, que é a língua dos anjos. Agora olha só aqui o comentário dele, a exegese que ele fez do texto. A melhor maneira de analisar a presente explicação é possivelmente à luz de sua estrutura, com dois pares equilibrados, versículos 2 e 3. Paulo primeiro contrasta as línguas e a profecia quanto a quem é dirigida em negrito, e, portanto, quanto ao propósito básico de cada um em itálico. O segundo par, versículo 4, então interpreta o primeiro par ao especificar quem está sendo edificado. Então olha como que ele apresenta. Pois quem fala em língua não fala com pessoas, mas com Deus. Aliás, ninguém entende essa pessoa. Ela fala mistérios pelo Espírito. Por outro lado, aquele que profetiza fala com pessoas, edificação, encorajamento e consolo. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Por outro lado, quem profetiza edifica a igreja. A ênfase, bem como o interesse de Paulo é inconfundível. A edificação, fortalecimento do povo de Deus. Uma atividade, falar em línguas, edifica somente o falante, e não a igreja, porque é dirigida a Deus, e ninguém entende o que é dito. A outra atividade, a profecia, edifica a comunidade de fé, porque é dirigida a pessoas e transmite edificação, encorajamento e consolo a elas. Embora tente esfriar o ardor dos crentes de Corinto pelo falar em línguas congregacional, Paulo não menospreza o dom em si. Em vez disso, procura colocá-lo em seu legítimo lugar. Ele diz 3 coisas positivas sobre o falar em línguas, cuja compreensão se dá melhor à luz da discussão sobre oração e louvor. Tal pessoa está falando com Deus, ou seja, está em íntima comunhão com Deus pelo Espírito. Embora em grupos pentecostais seja bastante comum haver referência a uma mensagem em línguas, parece que em Paulo não há nenhum indício de tal terminologia. Nessa passagem, a única que desse tipo no Corpus Paulino, jamais se entende que o falante de línguas está se dirigindo a irmãos da fé, mas a Deus, conforme o versículo 13, 14 e 28. O que significa, portanto, que Paulo entende que o fenômeno é basicamente de oração e louvor. O conteúdo de tais falas são mistérios falados pelo Espírito. É possível que mistérios tenha sentido parecido com o seu uso anterior, conforme lá em 1 Coríntios 13, 2, que nós já lemos. Então estão conectadas as duas passagens. O mais provável é que aqui signifique aquilo que está além da compreensão tanto do falante quanto do ouvinte. Afinal, o uso anterior se referia aos caminhos de Deus que estão sendo revelados pelo Espírito ao povo de Deus. Dificilmente seria preciso repetir esses mistérios para Deus. Portanto, está aqui, tal fala pelo Espírito é ainda descrita como edificante para o falante. Portanto, falar em línguas é uma possibilidade. Gordon Fee trabalha essa questão como sendo uma linguagem misteriosa, alguém que está conversando com Deus em mistério, e por essa razão ele não nega o falar em línguas. Está aqui totalmente diferente das línguas como idiomas, porque aqui não é línguas como idiomas, é línguas que o Espírito Santo capacita o crente aqui a falar no culto.
o crente que é batizado pelo Espírito Santo por Cristo, aqui o próprio Espírito o impulsiona a falar, a glorificar, a adorar a Deus, como aconteceu na casa de Cornélio, como aconteceu em Samaria, como aconteceu, por exemplo, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, e como acontece nos cultos pentecostais. Se existe alguns que distorcem, isso aí não é um argumento suficiente para invalidar a atualidade dos dons. Assim como, por exemplo, existem pastores com desvio de conduta, isso aí não abona o argumento para excluirmos o dom de pastor ou de qualquer outro cargo que foi colocado na igreja pelo fato das distorções cometidas por esta liderança. Assim também, da mesma sorte, o fato de alguém exagerar, de alguém tomar uma decisão que conflita com o propósito bíblico, não invalida a sua atualidade e a sua verdade, a sua realidade expressa na palavra de Deus. E agora, para a glória de Deus, nós temos também mais um Gordon Fee. Primeiro, Martyn Lloyd-Jones e agora também Gordon Fee. Fica então para você essa reflexão e nós temos essas pérolas então apresentadas. Você que é sensacionista, gosta de criticar, critique Dr. Martyn Lloyd-Jones. Critique Gordon Fee. Eu fico com a Bíblia. Então, mas eles estão dizendo justamente o que está na Bíblia. Então fique com a Bíblia. Se você está com a Bíblia, você está de acordo com Gordon Fee, você está de acordo com Martyn Lloyd-Jones e você está de acordo com a visão pentecostal. Portanto, você que é pentecostal, que está em namorico com os sensacionistas, como a gente de vez em quando recebe na livraria, pessoas que sofreram um certo encanto com a teologia reformada, calvinista, sensacionista, mas depois, lá na frente, eles refletem melhor, voltam atrás. E os que não voltam, bom, estão na mão de Deus. Mas muitos têm voltado atrás e eu louvo que hoje mesmo na livraria eu recebi alguém que estava enamorado e rompeu e hoje continua professando a fé pentecostal, arminiana, para a glória de Deus, tem assistido os nossos vídeos, está inscrito no canal e muitos outros. Você também assista com carinho, leia, pesquise essas obras, porque esses dois autores são venerados no mundo acadêmico, são respeitadíssimos. E aqui estão eles, então, dando esta palavra acerca da nossa confissão de fé pentecostal. Deus abençoe a cada um de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, por gentileza, os nossos vídeos, compartilhe com o seu irmão que era pentecostal, ainda é, mas está lá em namorico com os sensacionistas, para que ele volte. Mostre esse vídeo, dê a indicação dos livros para eles. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.